Graças e paz, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes, para trazer mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando a você que nós fazemos parte da Assembleia de Deus, Ministério Provisão, a ADMIP, no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor Sérgio Antônio, e nós estudamos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, como eu falei, nosso segundo trimestre. E nesse trimestre estamos estudando com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição que nós vamos estudar hoje tem a data do dia 21 de junho de 2020 e tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Nós temos aí o nosso texto áureo, que está inserido em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 31, que diz assim: Pois deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui, irmãos, nós já temos uma riqueza de informações, né, a passar através desse versículo bíblico, tá, irmãos? Logo na parte introdutória, né, na parte do texto áureo, nós já temos uma riqueza muito grande através do versículo 31 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Por isso deixará. Esse deixará tem um sentido de mudança para a vida do homem, para a vida do ser humano. Por isso deixará o homem. E aqui existe o sentido literal para a palavra, tá, irmãos? Não é um menino, é um homem, porque a ideia aqui é daquele que pode ser o provedor ou de um líder espiritual para a sua família. Por isso o texto vem dizendo: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Aqui já encontramos um modelo da família, tá, irmãos? Um modelo de Deus para a família, tá? Constituído de pai e de mãe. Ele continua dizendo o seguinte: e se unirá. Aqui nós temos a constituição da família, a sua mulher. E qual é o papel da mulher aqui, irmãos? É aquela parceira, é aquela que completa. É aquilo que o homem não tem, a mulher vai completar na vida do homem. Aquilo que a mulher não tem, o homem vai completar na vida da mulher. Então aqui encontramos o complemento. E serão. Aqui nós encontramos outra riqueza, porque estamos falando de um processo que é contínuo. Um processo de amizade, um processo de amor, de fidelidade, que ao longo dos anos ele tem que ir crescendo, tá? E serão dois numa só carne. Numa só carne dá a ideia para a gente aqui de intimidade, e não qualquer tipo de intimidade, uma intimidade profunda. Daí então, irmãos, como é rico, tá, o versículo que nós acabamos de ler. Quantas verdades, né? Quantas riquezas ele nos traz, né? A nossa verdade prática vem dizendo o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada, está inserida em Efésios, capítulo de número 5, do versículo 21 até o versículo de número 33. E também em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 4. A nossa introdução vem dizendo o seguinte: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tá? No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Voltando um pouquinho, tá? Na parte introdutória, aqui nós temos aqui três características: monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Monogâmico por quê, irmãos? Que para um Adão, ou seja, para cada Adão, Deus fez uma Eva. Amém? Para um Adão, Deus fez uma Eva. Heterossexual porque Deus criou macho e fêmea. E indissolúvel porque assim diz as Escrituras Sagradas, até que a morte os separe. Para a gente fechar nossa parte introdutória,
eu deixo um comentário dizendo o seguinte: o relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à nossa sociedade qual é o padrão moral e espiritual para a família. Olha que grande responsabilidade nós temos, tá, irmão? Que é fundamentada na palavra de Deus. Então, as nossas famílias, elas para serem, tá, um exemplo de padrão moral e espiritual, precisamos estar fundamentados nas escrituras sagradas. De outra maneira, isso nunca vai ser possível. Amém? Assim nós fechamos a nossa parte introdutória e já começamos a entrar nos nossos tópicos. Temos 3 tópicos aí para podermos fazer o nosso resumo. E o nosso primeiro tópico vem com um tema dizendo o seguinte: a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Nosso primeiro subtópico diz: o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Amém? Então, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso tudo está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com um viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. O que isso quer dizer, irmãos? Deixa eu abordar um pouquinho sobre essa questão de conceito. Primeiro, é necessário a gente entender o seguinte: o conceito de família está muito confuso no mundo. Há confusão de papéis no casamento. Falar em submissão hoje gera muita repulsa e, de fato, é compreensível essa rejeição pela conduta que é adotada pelos homens cristãos ao longo do tempo, distorcendo o mandamento paulino. É por isso que apenas a mulher cheia do Espírito saberá reconhecer qual é o papel de liderança de seu marido. Não foi somente ordenado por Deus, mas que é um reflexo da própria liderança amorosa e leal de Cristo da igreja. Cristo é o Salvador da igreja, e assim como o Senhor libertou a sua noiva dos perigos do pecado, da morte e do inferno, também o marido tem que ser aquele que sustenta, que protege, que preserva e ama a sua mulher, levando-a a abençoar à medida que se submete. E é esse conceito que foi mal compreendido e distorcido pelos homens cristãos. E é necessário ser resgatado. Maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Não pode acontecer de um marido desejar ser honrado e respeitado por sua esposa e não agir com amor dedicado, perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, como a igreja o é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. E Cristo amou e ama a igreja, se entregando à morte por ela. E aí vem a pergunta para todos nós durante esse resumo: estamos dispostos a dedicar esse tipo de amor sacrificial? Precisamos lembrar o seguinte: na vida do marido existe algo sobre a vida dele que nós podemos dizer que é a autoridade. Mas temos que lembrar o seguinte: a quem é dada autoridade também é dado responsabilidade.
Então não adianta o marido querer ser honrado por sua mulher, que ela seja uma mulher submissa, se ele não vem trazendo na sua vida também esse amor sacrificial, esse amor que se dedica, esse amor que pode investir tempo da sua vida, tá? É necessário a gente entender isso. Existe um texto muito interessante em Josué. Muitas pessoas usam esse texto, né, para a campanha, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante falar sobre esse texto porque Josué, ele frisa bem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos ali a atitude de Josué, uma atitude de responsabilidade não só pela vida dele. Ele poderia muito bem ter chegado e falar: olha, eu vou servir ao Senhor. Agora, quanto à minha mulher, você pergunta para ela se ela vai ou não vai. Não. Aqui nós vemos o papel de autoridade e de responsabilidade na vida de Josué. Ele vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o papel, tá? Esse é o papel que é dado ao marido. O marido, irmãos, ele é o sacerdote e ele é o profeta da sua casa. Por quê, irmãos? Porque tanto ele tem a responsabilidade, através da liderança espiritual dele, de levar a família dele a Deus. É ele que vai ensinar, é ele que vai trazer o conhecimento, é ele que vai buscar, tá? Levar a família dele ao Senhor. E da mesma maneira ele age como profeta também, porque ele passa a ser um porta-voz de Deus dentro do seu lar para a sua família. É interessante a gente falar isso, porque muitos maridos não entendem isso, mas eu aprendi isso com o meu pastor presidente. Você que é pai de família, você que é casado, tem a sua esposa, seus filhos, você tem um rebanho dentro da sua casa. Você é o pastor da sua casa, então você é o líder espiritual da sua casa. Você pode não ter um rebanho muito imenso, mas você tem a responsabilidade de conduzir esse rebanho para o céu. Amém? Nosso segundo subtópico diz o seguinte: o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. A palavra que caracteriza, irmãos, o dever do marido é amor. Ele deve amar a sua esposa não apenas como a si mesmo, mas ele tem que amar mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou à morte na cruz por ela, por amor a ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido em relação à sua esposa. A liderança masculina não sufoca, não impede de se expressar. A liderança masculina, segundo as Escrituras, não tem que ver como poder, domínio e opressão. O homem cristão não tem o direito de agir com autoritarismo ou tirania, ou até mesmo desamor. É no casamento, segundo Deus, que o homem tem a oportunidade para servir com amor. Note que a ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas está no amor do marido. Se o significado de submissão é entregar-se a alguém, amar é entregar-se por alguém. E isso aponta para a mesma face da moeda. Ou seja, irmãos, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. E para a gente fechar o nosso primeiro tópico, o nosso terceiro subtópico diz o seguinte: o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar que quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras.
Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos estiverem vivendo. Para a gente fechar, só um comentário. O marido fere a si mesmo quando fere a sua esposa. Paulo afirma que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. O marido cristão, quando age de forma ríspida, rude, não dedicando tempo, atenção e carinho à esposa, ou usa de palavras ou gestos grosseiros para feri-la, ou é infiel, comete abuso da esposa. Falando sobre isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes escreve o seguinte: ele não deve descuidar dela. O homem pode descuidar de seu corpo. Se o faz, ele é nércio e sofre por isso. Se você estiver com a garganta inflamada, não pode cantar, nem muito menos pregar. Todo o seu trabalho é prejudicado. Você tem ideias, tem mensagens, mas não pode transmiti-las. O marido que descuida da esposa, com reuniões intermináveis, com a televisão, com a internet, ou até com aquela roda de amigos, ele está passando por isso. Reverendo Hernandes Dias Lopes chega a dizer que existem viúvas de maridos vivos. Há maridos que querem viver a vida de solteiros também. E o lar passa a ser apenas um albergue. Então, irmãos, nada disso pode se enquadrar dentro de um padrão de um servo de Deus, de um marido cristão. E quando ele é um marido cristão real, ele tem a atitude de quem ama. E quem tem a atitude de ama tem 4 características. Primeira coisa, que quem ama, irmãos, cuida. Segundo, quem ama, diz que ama. Eu não sei se durante essa semana, de repente, durante o dia, durante o seu dia de trabalho, ou quando você chegou do serviço, você teve a oportunidade. Mas quanto tempo, de repente, você que está me ouvindo, não fala para sua esposa ou para o seu esposo que você o ama? E falar isso é bom, a gente se sente bem de ouvir essas palavras. Terceira coisa, quem ama, irmãos, tem tempo para quem ama. Tá, irmãos? Então a gente precisa dedicar tempo para as pessoas que nós amamos, principalmente para as nossas esposas. E em quarto e último lugar, quem ama procura agradar a quem ama. Então, se você ama a sua esposa, você dentro do seu coração você vai ter esse sentimento, essa vontade, esse desejo de querer agradar a pessoa amada. Amém? Assim nós fechamos o nosso primeiro tópico e podemos avançar para o nosso segundo tópico. Bom, irmãos, chegamos ao nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem como tema a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Nosso primeiro subtópico diz o seguinte: o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, como está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados assim: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas ela é voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Bom, irmãos, é interessante notar que as lutas e as adversidades relacionadas no casamento ou dentro do casamento tiveram sua origem lá na queda do homem, tá, irmão? Lá na queda de Adão e Eva. A Bíblia fala o seguinte em Gênesis capítulo 3, versículo 16: o teu desejo governará. Por causa do pecado e da maldição, o homem e a mulher enfrentariam adversidade no seu relacionamento. Porque o pecado transformou o sistema que era harmonioso, de funções que eram ordenadas por Deus, em ferramentas de luta, de obstinação.
Companheiros vitalícios, maridos e esposas, necessitam, em consequência de toda essa queda, da ajuda de Deus no seu convívio. O casamento cristão deve contar com esse auxílio. Então, irmãos, nós, quando estamos fazendo esse resumo hoje, falando sobre família, nós estamos falando aqui sobre dois grupos, pelo menos, diferentes. Estamos falando sobre um grupo que, de repente, está passando por problemas familiares, está enfrentando algum tipo de dificuldade no seu casamento, na sua família, e estamos falando sobre pessoas que estão passando, têm vivido bem com a sua família, mas entendem que não existe nada que esteja tão bom que não possa melhorar. De repente você no seu casamento, no seu relacionamento, você tem vivido bem, mas nós sempre podemos ser melhores. E se de repente você está passando por um processo difícil, no seu cônjuge, no seu relacionamento, esse é o momento de despertamento para mim, para a sua vida, para que nós possamos ser pessoas melhores. E para aqueles que estão passando, nós sabemos que nesse período aí de distanciamento, pessoas que estão mais confinadas, o relacionamento tem sofrido, muitos relacionamentos têm sofrido, mas com a ajuda de Deus, nós podemos reverter toda essa situação. Nós precisamos do auxílio do nosso Criador. Entendemos uma coisa, irmãos, que submissão não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Tanto o homem como a mulher são a imagem de Deus. Nas palavras do Criador, ela é a auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos, e não uma escrava. Submissão cristã não é obediência cega ou servil, mas traz o sentido de pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Assim temos que a missão do marido é glorificar a Deus, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar o seu marido. Aonde, irmãos? Nessa missão. Isso é tão tremendo e tão maravilhoso que quando você vê, nós olhamos, né, nós identificamos a esposa como ajudadora do seu marido, nós identificamos também um papel tão importante de ajudador do Espírito Santo nas nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a ajuda do Espírito Santo? O que seria do marido se não fosse a ajuda da sua esposa? Então, irmãos, entenda isso. Não é uma posição, você, minha irmã, que está ouvindo essa palavra, não é uma posição de inferioridade, de se rebaixar, mas você e seu esposo, vocês estão debaixo de uma mesma missão, tá? O papel do homem é glorificar o nome do Senhor, e você faz parte dessa missão, sustentando o seu esposo para que vocês possam ter êxito nessa grande missão. Nosso segundo subtópico diz o seguinte: a condição da mulher cristã. Aí eu quero te chamar a atenção como era terrível, né, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Onde nós encontramos isso, irmão? Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15, depois você pode ler. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual às dos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade de Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Aí deixa eu falar um pouco, né, sobre essa cultura judaica, a cultura grega, a cultura romana. A mulher entre os judeus era não mais do que um objeto pertencente ao marido, para você ver a condição que ela vivia. Era como seus servidores, suas edificações e demais posses legais. Ela devia ao esposo total lealdade, mas por princípio era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por essa razão, sua palavra diante do juiz não tinha praticamente valor algum. Embora ela fosse obrigada a ser fiel ao matrimônio, o marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais. Além de tudo, ele podia rejeitá-la por qualquer motivo, mesmo que legalmente não pudesse negociá-la como qualquer outra propriedade. Dificilmente a esposa poderia, por iniciativa própria, se desligar de um casamento. Agora, já na cultura grega, entenda bem,
A ateniense casada vivia a maior parte do tempo confinada às paredes de sua casa, detendo no máximo o papel de organizadora das funções domésticas, estando de fato submissa a um regime de quase reclusão. Mesmo antes do casamento, nem se pensava que a jovem pudesse encontrar-se livremente com os rapazes, visto que viviam fechadas nos aposentos destinados às mulheres, que eram chamados de ogeniceu. Deviam lá permanecer para ficar longe das vistas, separadas até dos membros masculinos da sua própria família. Já as mulheres romanas não podiam escolher com quem se casar. No entanto, as casadas possuíam o título de matrona, com a responsabilidade de administrar a casa e os escravos. Em certo sentido, podemos até dizer que a mulher na sociedade romana gozava de maior emancipação que as mulheres gregas e as judias. Elas tinham a liberdade de frequentar os banhos, as festas religiosas, teatro e iam sozinhas. Podiam ter educação junto aos outros homens e tinham acesso à música e à dança. Eram preparadas realmente para a administração do lar, dos escravos e também do orçamento familiar. Eram ainda consultadas sobre assuntos familiares, assuntos políticos e podiam participar dos conselhos junto aos homens. Mas e a mulher cristã? A mulher cristã, no entanto, goza de total liberdade. Nossa liberdade não é uma base a partir da qual podemos pecar livremente e sem consequências. Essa liberdade, a liberdade do cristão, não é para a satisfação própria, mas é para servir aos outros. Se você puder ler em casa depois aí no seu estudo, Romanos capítulo 14, versículo do 1 ao 13, medite nesse texto. Para a gente fechar nosso segundo tópico, temos nosso terceiro subtópico, que diz o seguinte: a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Já vimos isso. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família. Porém, ela não procede como uma opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Entenda bem, irmãos, porque isso, infelizmente, isso tem acontecido muito. Então, para a gente fechar esse tópico, vamos entender, tá? Eu vou deixar aqui para você 6 aspectos da sujeição da igreja a Cristo, tá? Ela envolve 6 aspectos. E é essa sujeição que Paulo está falando que deve partir da esposa para o seu marido. E quais são elas, irmãos? Isso tudo acontece quando existe esse amor também da parte do marido para com a sua esposa. Isso é recíproco, tá, irmãos? Não adianta um fazer o seu papel e o outro não fazer. E quais são esses 6 aspectos? Primeiro aspecto, lealdade. Segundo aspecto, fidelidade. Terceiro aspecto, devoção. Quarto aspecto, sinceridade. Quinto aspecto, pureza. E o sexto e último aspecto, amor. Todas essas características estão relacionadas entre a igreja para com Cristo e precisam e devem estar relacionadas entre a esposa e o seu marido. Amém? Assim nós fechamos o nosso segundo tópico. Vamos avançar agora para o nosso terceiro e último tópico. Bom, irmãos, chegamos agora ao nosso terceiro e último tópico da nossa lição, do nosso resumo. E nosso terceiro tópico tem como título a conduta do crente como filho. Nosso primeiro subtópico diz o seguinte: a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina vem do grego e significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação vem do grego e quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações,
cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, como está registrado lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Vou destacar duas coisas aqui nesse subtópico. A primeira frase diz o seguinte: os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: nossos filhos precisam mais de presença do que de presentes. Amém, irmãos? O maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é a nossa presença, é a sua presença. Nada substitui da sua presença. Então existem momentos, existem etapas na vida do seu filho que ele vai ter, que ele vai participar, que você precisa estar presente. E ouça o que eu vou dizer. Passa muito rápido, irmãos. O tempo passa muito rápido e é importantíssimo que você esteja participando de todas as etapas da sua vida. Então, não tente substituir a tua ausência por algum tipo de presente, por algum tipo de algo material, que nada substitui, tá, a sua presença. Ainda falando sobre esse aspecto, eu quero falar sobre outro conceito também que é muito importante, que é o conceito de terceirização de criação de filhos. O pai e a mãe, eles não podem terceirizar a criação de seus filhos. Como é que é isso, irmão João? Deixa eu explicar para você. A igreja ela tem um papel muito importante na vida do seu filho, mas não é ela responsável para criar seu filho. A escola também tem um papel muito importante na criação dos nossos filhos, mas também não é ela responsável pela criação dos nossos filhos. Então nós precisamos entender o seguinte: esse serviço não pode ser terceirizado pelo seu pastor, pelo líder de grupo de jovens, ou por um professor de escola dominical, ou por um professor da escola secular. Não. A responsabilidade de criar os filhos é nossa, são dos pais. Tá? Entenda bem, Deus ele ensina, ele cria os filhos através dos pais. Então essa é uma responsabilidade nossa. E fechando, eu falei que eu ia fazer 2 comentários, é sobre essa parte que diz: os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Vamos abrir aí Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Entenda bem. Você percebeu algo diferente aqui? Instrui o menino no caminho e não o caminho. É diferente. Instruir no caminho é diferente de instruir o caminho. Instruir o caminho é dizer, ó, é por ali, e deixar a criança seguir sozinha. Agora, quando você fala assim, instrui no caminho, você está querendo dizer, ó, segura minha mão e me segue. Vem comigo. Isso quer dizer o quê, irmãos? O maior exemplo para os nossos filhos somos nós, os pais. Somos nós que temos que dar essa base para ele. Somos nós que temos que servir de exemplo de vida para ele, tá, irmãos? Então, instruir no caminho significa andar junto, andar de mãos dadas, tá, irmãos? Entenda bem, nós, eu e você, pai, mãe, que está ouvindo esse estudo, não tente colocar aqui o exemplo maior do seu filho. Não precisa estar do lado de fora da sua casa, mas que esteja dentro da sua casa, que a sua filha possa se espelhar em você, mãe, que seu filho possa se espelhar em você, pai, e assim também vice-versa, que nós possamos, como pais, sermos os maiores exemplos para os nossos filhos. Nosso segundo subtópico diz o seguinte: a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento:
honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que era ordenado, e honrar envolve amor, envolve respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais e a honrar. E honrar é um dever para toda a vida. Existem muitos filhos depois que crescem, acham que não deve mais o devido respeito aos seus pais. E aí vai um conselho para você que já cresceu, que já está adulto e que sabe já até constituiu uma família. Não deixe de honrar o teu pai, não deixe de honrar a tua mãe. E tenha paciência. De repente você está passando por um tempo em que você precisa ter muita paciência com seu pai, com a sua mãe. Mas lembre-se, quanta paciência um dia eles tiveram com você também, quando você era pequenininho, para te ensinar, para fazer você aprender até mesmo a andar, a falar. Então é hora de nós retribuirmos esse amor, tá, irmãos? Só frisando um pouquinho, fazendo um comentário acerca de tudo isso. Muitas vezes você vê um filho, às vezes os pais são chamados na escola porque o filho desobedeceu um professor, né, teve algum tipo de atrito com os professores. Deixa eu te falar uma coisa. O que acontece na sociedade é um reflexo do que acontece no lar. Se um filho, o filho que obedece a um professor na escola, com certeza é o mesmo filho que dentro de casa obedece aos seus pais. Da mesma maneira, o filho que desobedece uma liderança, desobedece um professor, é porque dentro de casa está acontecendo isso também com seus pais. Então nós precisamos acender o sinal de alerta, porque o nosso filho vai ser na sociedade o reflexo daquilo que ele é dentro da casa dele. Tá, irmãos? Então nós precisamos reverter essa situação. Se isso está acontecendo, isso pode ser revertido. Através de quê? Através de ensino da palavra de Deus, dedicação e, acima de tudo, exemplos dentro do lar. Paulo, para a gente fechar esse subtópico, partir para o último subtópico, diz o seguinte: no texto de Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 3, Paulo define que a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Em segundo lugar, ele destaca: honrar é mais do que obedecer, irmãos. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devem devotar amor, respeito e cuidados a eles. E por fim, os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que os filhos já têm com Cristo. Daí então, irmãos, não pode ser de maneira diferente. E para a gente fechar, nosso terceiro e último subtópico diz o seguinte: o mandamento como promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e ao honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o seu beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses espirituais. Vamos lá, para a gente fechar, tá, irmãos? Paulo manda que os filhos obedeçam às ordens de seus pais e os honrem. Diz que é o primeiro mandamento. O que isso quer dizer? Provavelmente queria dizer que era o primeiro mandamento que a criança cristã tinha que aprender de cor. Honra teu pai e tua mãe. A honra que Paulo exige não é uma mera honra de palavra. A única maneira de honrar aos pais é obedecendo-lhes e respeitando, e não causando dor. Quem sabe você que está me ouvindo, está ouvindo essa mensagem, alguém compartilhou esse vídeo com você, quem sabe você tem provocado algum tipo de dor ao seu pai e à sua mãe. E eu quero dizer para você, se você quer honrá-lo, obedeça-o, respeite-o, faça aquilo que ele tem te orientado. Para a gente fechar, os filhos aprendem a obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor. Isso está registrado lá em Colossenses capítulo 3, versículos 20. Embora a submissão aos pais deva ser primeiramente por amor ao Senhor,
Paulo graciosamente acrescentou uma promessa de bênção especial para aqueles que obedecem a esse mandamento. A promessa consiste em prosperidade e vida longa. O crente é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. O filho obediente livra-se, irmãos, de grandes desgostos. Amém? Chegamos à nossa conclusão para nós fecharmos o nosso resumo, que diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Nós vemos aqui, irmãos, neste trecho de Efésios, Paulo apresentando aqui perante homens e mulheres um ideal que brilha com pureza radiante nesse mundo tão imoral. É inconcebível à mente mundana a ideia de uma submissão da mulher ao seu marido, ou até mesmo um trato como um serviçal do marido à esposa, ou a obediência e honra dos filhos aos seus pais. Aqui nós encontramos o ideal edêmico para a família, que é restaurada no modelo cristão, um modelo de família cristã. Portanto, não esperemos o mundo compreender algo que só o Espírito de Deus pode recriar. A nós, eu e você, que estamos participando desse resumo, nascidos de novos, compete adotar para a máxima glória de Deus Pai. O que, irmãos? Um modelo apresentado pelo apóstolo Paulo. E além, lutando por ele. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia que nós possamos nos enquadrar, nos encaixar, nos moldar no projeto divino de Deus. Projeto que Deus planejou, que Deus chamou de família. E que através das nossas famílias, outras famílias possam ser abençoadas também. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que esse resumo possa ser bênção para a tua vida. Se você puder compartilhar, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se você puder também, assista às nossas outras aulas. Todas elas estão linkadas umas às outras e com certeza vão edificar a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Graça e paz.